Estamos online. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa 16ª live do nosso projeto Múltiplos Saberes. Eu sou o professor Alan Fernandes, licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil pela FEUC, uma instituição aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Gostaria de lembrar mais uma vez, como sempre, a todos, que a partir de amanhã esta live, o vídeo desta live estará no nosso canal do projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Então não deixem de se inscrever no nosso canal, clicar lá no sininho para receber as notificações de todos os vídeos que forem postados, ok? É isso aí, pessoal. Bom, hoje o nosso convidado é o José Jorge Rodrigues Lopes, tá? O José Jorge é professor de História também, especializado em História Social e Cultural do Brasil, e está graduando, né, o curso de Direito pela Uniswan. E está trazendo para a gente um tema importantíssimo para a gente pensar uma série de questões, né, que é a prisão ontem e hoje, as características prisionais através dos tempos. Boa noite, professor José Jorge, seja Boa noite, bem-vindo. professora. Boa noite, Alan. Tudo bom? Boa noite, pessoal que Tudo está bom? assistindo. Caramba, esse teu E tema é fantástico, né? Porque a gente obrigado. pensar todas as relações de prisão. Uhum, É bacana a gente imaginar como isso se dá, né? Porque a nossa percepção da prisão é essa percepção contemporânea, né? exatamente. E a gente não, por vezes, a gente esquece que havia toda uma estrutura prisional, né, antes desse nosso tempo. Só que nesse tempo da gente agora, a ideia que antes era de punição pelos crimes, né, não que hoje não seja Uhum, diferente, ela ainda é encarada como punição, mas tem a questão da ressocialização desse indivíduo, né? E pelo que a gente estava conversando da sua pesquisa, é basicamente isso que você está trabalhando, né? E a gente queria saber mais da tua pesquisa, conta para gente. Primeiro, agradecer ao Alan e à senhora, professora, que é uma felicidade muito grande estar aqui, tendo em vista o carinho e toda vocês me acompanhando nessa caminhada na graduação, principalmente na parte de História. E é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês. Então, essa parte da minha pesquisa, ela está na primeira parte do artigo que eu escrevi, né, para o livro Angústias sobre o Cárcere, pela Editora, né, uma editora lá de Minas Gerais. E, basicamente, no artigo, eu reflito sobre a característica prisional nos dias de hoje e como que não acontece, de fato, a ressocialização do preso, né? Ou do ser humano que ali se encontra, né? Então, eu analiso vários fatores, mas antes de eu falar sobre a ressocialização, eu tenho que falar tenho que falar sobre a questão histórica para melhor entender como se constitui aquilo, né? Então, vamos lá. A primeira parte que eu gosto de frisar é a relação do Estado com a prisão, né? A prisão, ela se fundamenta num lugar onde você deposita corpos, né, para uma futura pena. Isso numa análise um pouco mais clássica, por assim dizer, né? O Estado, assim, vamos lá para aquela ideia de Rousseau, né? Existe um contrato social na qual, por uma vida em sociedade de uma forma pacífica, você assina de uma certa forma para poder viver. Contudo, se você não faz se você não consegue viver em paz e você não respeita as leis que o Estado se monta para você, você está cometendo um delito. E, de uma certa forma, você tem que pagar por isso. Então surge a prisão. A prisão ela de fato, uma instância que anda muito ao lado da pena. O que seria a pena? A pena vem a ser um castigo por um ilícito cometido. Então, quando a gente pensa isso, fica um pouco mais fácil de se entender, né? E ambas as características elas se transformam na sociedade, tanto a pena quanto a prisão.
Aí a gente começa a analisar essas questões, principalmente à luz do Foucault. O Foucault, acho que ele é um grande pesquisador e um grande, como é que eu posso falar, uma grande cabeça do nosso mundo contemporâneo, porque, de fato, tudo, ou em qualquer, como é que eu posso falar, em qualquer área do conhecimento, você tem que estudar Foucault. E o Foucault, na obra Vigiar e Punir, ele vai falar um pouco dessa pena nessas áreas, nesses tempos mais clássicos, né? Principalmente na Idade Média. A pena nessa época ela é caracterizada como suplício. O suplício vem ser uma marcação corporal aonde o Estado, na figura do rei, ele faz com que ocorra um teatro, né? E as pessoas que estão vendo aquilo, elas não cometam o delito, de fato. Então, você marca o corpo, e o Foucault ele apresenta muitos detalhes, digamos assim, né? E é bem a nossa visão hoje em dia é um pouco mais nojenta de se pensar algumas as características de suplício, né? Então ele vai analisando isso tudo. E, de fato, como isso vai acontecendo. Para a gente pensar a prisão como uma característica de ressocialização, a gente tem que sair um pouco desse pensamento da Idade Média, né? Porque conforme acontece as primeiras formas do capitalismo, né, e as primeiras formas do proletariado, tudo vai mudar por conta da acumulação. E isso eu saio um pouco do Foucault, a gente vai para um outro autor que são dois autores, desculpe, Máximo e Pavarini, eles são italianos e são muito bons nesse tema de prisão. E eles vão falar também, Marx também fala isso no primeiro tomo do Capital, que o proletariado ele começa a surgir de como é que eu posso falar? A expulsão das pessoas do campo e indo para as cidades, começa a surgir de fato o proletariado. Esse povo é um povo que vai ser expulso de suas terras, muitas das vezes eles são camponeses, e eles não vão saber como trabalhar nas cidades. Até porque toda a cultura e toda a formação deles é uma formação campesina. Quando eles chegam nas cidades, eles se tornam, no caso, uma turba de ociosos. Isso é uma expressão do Máximo do Pavarini, né? São pessoas que vão se tornar futuros bandidos, futuras prostitutas, futuros mendigos, porque eles não sabem se adequar à sociedade que eles estão vivendo, principalmente na cidade. Então, tendo em vista essa característica, né, dessa turba de ociosos, o Estado ele começa a pensar em uma nova forma de lidar com essas pessoas. Cada país da Europa ele vai ter uma forma de lidar com eles, né? Um grande exemplo que a gente pode dar, na França nasce o chamado Hôpital, né? Depois vem a ser o hospital, né? Onde ele cuida dessas pessoas. A França ela tem como é que eu posso falar? Muitas pessoas, a ponto, no romance do Victor Hugo, né? Notre-Dame de Paris, a ver o Pátio dos Milagres, né? Que é onde existe toda uma sociedade dentro da sociedade parisiense, que é uma sociedade de bandidos, de ociosos e por aí vai. Para essa pesquisa, eu não parti muito da França, e sim da Inglaterra e de Amsterdã, né? Que eles vão dar origem à característica de ressocialização do preto. Como é que vai acontecer isso? Existe um castelo chamado Castelo de Bridewell, na Inglaterra, que eles vão pegar essas pessoas e vão colocar para trabalhar. Então, eles vão começar a pensar que o ocioso ele deve ser recuperado para poder viver em sociedade, né? Então eles fazem trabalhos forçados, muitas das vezes não saem de lá, eles vivem lá e ficam trabalhando e aprendendo como trabalhar numa nova sociedade que está começando a ser capitalista, né? Da mesma forma, em Amsterdã, eles chamam de Rasphuis. Rasphuis eram lugares onde havia a raspagem do pau-brasil para poder ocorrer a questão da tinta, né? Quando ele se transformava, né, e tal.
Então, eram mandados os paus-brasis para lá, eles raspavam aquilo tudo e transformavam em tinta. Então, aí vai começar o cerne de todo o processo de pensamento, né, de uma ressocialização do preso. E eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes assim, da pesquisa, que eu achei muito legal mesmo, né? Que conforme a sociedade vai mudando, vai se transformando, né? Os meios de produção vão se transformando, tudo vai se transformando, e principalmente o crime. Não tem como pensar uma sociedade sem crime, né? Isso aí já dizia Durkheim, né? É uma característica muito intrínseca, né? Ambos vivem. E da mesma forma isso acontece quando muda os meios de produção. Então, se antigamente, nos períodos clássicos, onde havia uma certa forma de crimes hediondos, aos nossos olhos hediondos, né? Muitos crimes de morte, de estupro, com essa nova forma de acumulação, vão surgir os crimes de furto, os crimes de roubo. Não que eles não tenham nunca existido, eles existiam sim, mas de uma forma muito maior do que os crimes com muito sangue, né? Já dizia o Foucault. Então começa-se a pensar, então novos doutrinadores, né, novos pensadores do direito daquela época, eles começam a pensar uma nova forma de prisão, uma questão mais humanitária, por assim dizer, né? Pois eles pensavam que era muito bárbaro você julgar a pena de morte, essas características todas, com crimes tão brandos, né? Então você começa a pensar, né, em novas formas de pena para essas pessoas. Então, eu acho muito interessante, eu gosto muito de evidenciar isso, né? Conforme surgem novas pessoas, conforme surgem novos crimes, tudo muda, né? Conforme acontecem essas mudanças sociais, a sociedade toda muda. E eu acho isso muito legal. A penitenciária, ela é... Como é que eu posso falar? Existem outras também, tá? Existe também o chamado Panopticon, de Betham, que é como se fosse uma penitenciária na qual existia uma torre em cima e no círculo havia as celas onde eles ficavam. Mas eu não quero muito evidenciar essas partes, não, porque eu acho que para o nosso pensamento de prisão, é mais interessante a gente estudar a penitenciária, de fato, né? Porque a penitenciária surgiu e ainda existe. Os modelos que a gente tem são vindos deles, né? E eles surgem basicamente nos Estados Unidos. Começa na Filadélfia. A gente não pode, né? Existe um doutrinador do direito que ele expõe que você não pode falar que surgiu nos Estados Unidos a penitenciária porque ela se baseou em outros modelos, principalmente os modelos de Hasp-Huss e esses modelos de Bridewell, né? Mas ele vai falar isso, mas de fato o pensamento de uma nova forma de punir, de uma nova forma de prisão, ele vai surgir nos Estados Unidos, né? Com as primeiras experiências na Filadélfia e depois ele vai surgir em Albany, né? Que vai influenciar de fato a nossa prisão. O Brasil, ele no seu período de colônia, né, a prisão vai ser de fato assim, um lugar onde você deposita o corpo para depois acontecer, para ele esperar a pena, né? Ele não precisa pagar a pena dentro da prisão, como é nos dias de hoje. Mas depois da independência do Brasil, quando a gente consegue ter uma autoridade de legislar, por assim dizer, né, começa a surgir a Constituição e posteriormente surge o primeiro Código Criminal, né, o Código Criminal do Império, onde se pode começar a colocar a ideia, essa nova forma de prisão, né? E baseado no modelo dos Estados Unidos, que é em Albany, né? E é basicamente isso. E então eu procuro, dessa forma, analisar o porquê de hoje em dia a prisão tá essa calamidade que é hoje, e partindo desse pensamento histórico, né? E para finalizar, assim, a prisão, nos tempos de hoje, houve uma outra reformulação no nosso Código Criminal, né? Agora ele é Código Penal, de 1940, né? Com uma alteração que a gente pode falar, né? Que é a lei da ALEP, que é esqueci aqui qual é a sigla, mas Lei de Execução Penal, lembrei. E ela, em 1980, ela começa a trazer
de fato, um pensamento novo, né? O direito do preso, né? Os presos têm direitos à alimentação, direito a uma forma segura, e ele caracteriza ali, de fato, que a prisão ela tem o objetivo a ressocialização do ser humano que ali é dentro. E acho que é isso. JJ, assim, eu acho que é interessante que você traz a tua pesquisa. E, gente, a gente chama o José Jorge de JJ, viu? Carinhosamente. É, É mais fácil, né? pois é. Nome grande, pô. Bom, pois é, nome enorme. Bom, JJ, eu acho que é muito interessante essa tua pesquisa, porque a tua pesquisa ela traz elementos de conhecimento histórico, né? E você se enveredou pelo mundo do direito, né? Mas antes de ir para o direito, você já vinha de uma formação do magistério de história e com especialização na área de história do magistério. Eu creio que isso te ajudou muito para você criar Claro. uma série de reflexões e pensamentos. Eu acho que isso é fundamental. Mas, assim, pelas tuas leituras, e aí eu gostaria de inaugurar, porque eu acho que é interessante a gente sinalizar isso para as pessoas, né? Porque a gente tem aí, a partir de 1890, o nosso Código Penal, né? E esse Código Penal ele tinha uma característica bem interessante de quem vai ser o punido, né? Uhum. Quem será o preso? A gente acabou de passar pela abolição, Sim. 1888, e a proclamação da República, né, em 89, e aí o Código Penal ele surge, né? Ele Uhum. surge como um modelo também, já que o negro agora ele tem, não obstante, eu acho que é importante a gente deixar Claro, claro, né, que o maior número de encarcerados no Brasil são negros. atualmente são de pretos e pardos, né? E é importante a gente entender essas origens desses pretos e pardos hoje encarcerados, Uhum. e a gente pensar nessa. A minha questão é: o Código Civil de 1890 ele tinha um objetivo, a gente precisava controlar a vadiagem, esse povo que está andando, né? Sim, sim. Pelas cidades, os capoeiras, os bandidos, os perdidos, essa gente que está solta pela cidade. E aí a gente cria o Código de 1890. E quando a gente vai Uhum. ver algumas pesquisas, né, e a gente olha a população que está sendo encarcerada lá no Império, a gente não se surpreende. Adivinham quem era? Sim, sim. Né? É, Pretos e pardos. tá. E aí, como você conseguiria fazer uma relação dessa predominância, e aí, lógico, o conhecimento histórico te ajudou muito para isso, e Sim, sim. você entender essa dinâmica, né, ainda. Quais as atribuições, se antes a gente tinha aí a questão da vadiagem, outras questões para encarceramento em massa desses pretos e pardos, hoje, né, o que você tem identificado nas suas pesquisas? Então, o que eu evidencio muito nas minhas pesquisas é, em relação a isso, que a maior parte da população carcerária de fato é negra, a maior parte da população carcerária de fato é pobre, né? É uma frase que meu pai ele sempre conversava comigo desde de infância e parece que ela vem à tona quando você lê isso, né? E meu pai falava que no Brasil só é preso os três peixes, né? Preto, pobre e Paraíba, né? E, infelizmente, é uma realidade no nosso país que tem a crescer e que não melhora. A ressocialização até dessas pessoas, ela também vem de fato, ela não acontece, tá? A prisão, ela é, como é que eu posso falar, uma ideia falida, digamos assim, né? Existe até um texto dos grandes doutrinadores do direito brasileiro, do César Roberto Bittencourt, que é, né, a falência da pena de prisão, porque, vamos lá, acho que a primeira questão que a gente tem que analisar é que a grande população carcerária é uma população pobre, né? E muitos dos fatos que entram ali e dessas pessoas que adentram ali, elas acabam entrando por necessidade.
eu nunca gosto de analisar de uma forma um pouco mais ríspida a questão dessas pessoas, até porque quando a gente tem um olhar jurídico, a gente tem que ter um olhar pela justiça, né? E a gente não pode confundir de maneira nenhuma vingança com justiça. Então, por mais que uma pessoa tenha feito qualquer tipo de crime, tem uma punição para ele, né? Então eu não penso assim, tem que matar, não, não, isso aí para mim é extremamente errado. E de fato porque a primeira questão que eu acho que a gente tem que analisar são as formas que essas pessoas elas passam a vida e vivem para poder trabalhar, né? Ou para poder serem presos. No Brasil, a gente tem 3 formas de prisão, né? A gente tem uma que eles falam que é quando é dividido por tempos de pena. Por exemplo, se é uma pena de 0 a 2 anos, geralmente você não vai preso. E quando é um crime muito pequeno, né? Eu cheguei a atuar como conciliador no Fórum de Campo Grande e eles chamam de GCRIM, né? É um juizado especial criminal, aonde você vai analisar briga de vizinho, você vai analisar brigas de coisa porque tem um potencial ofensivo muito pequeno. Quando as penas elas começam a aumentar, né, dependendo do tempo, a pessoa ela vai presa para um lugar, né? Geralmente tem os campos de trabalho, tem os albergues, onde a pessoa dorme no albergue e volta para trabalhar. E quando passa de 6 anos, geralmente, a população carcerária ela vai para dentro da penitenciária, né? Mas isso aí existem vários fatores que vão diminuir a pena dele ou que vão aumentar a pena dele. Muitas das vezes é com o juiz que determina isso, né? E aí é que tá. E existem 2 tipos de pena. Eu estou trazendo isso tudo para depois tentar explicar no final uma nova forma, né, de como pensar isso, né? E existem 2 tipos de pena. Existem 3, que é a multa, mas a gente não considera muito, não. Mas existe a PPL, que é pena privativa de liberdade, que é quando o cara vai preso mesmo. E existe a PRD. PRD é pena restritiva de direito. Então, o que acontece? Você pode transmitir a pena privativa de liberdade de uma pessoa para a pena restritiva de direitos. E isso vai para outros assuntos. E isso também quem vê é o juiz, né? Mas, por exemplo, ele ser reincidente criminalmente, a forma que foi tratado o crime, isso pode ser convertido. Então, eu acho que muitas das vezes as pessoas não têm nem a oportunidade de tentarem analisar isso. E sem falar também que muitas das vezes essas pessoas acabam sendo reincidentes em outros processos criminais. Eu nunca posso julgar, gente. Eu não penso assim, poxa, eu tenho que ver pelo lado do ser humano, sabe? Pessoa que às vezes tem a necessidade de comer, ela pode acabar roubando, entendeu? Ela pode. E, claro, existem casos que também têm que ser punidos de fato, né? Mas esse é acho que é o grande problema da prisão e uma coisa que a gente tem que refletir dentro da prisão. Quando a pessoa entra dentro do complexo carcerário, ela não vai sair melhor. Ela vai sair pior do que ela já entrou, né? Isso aí, Nelson Gria já falava, o próprio Foucault fala isso, né? No Microfísica do Poder, né? Então, quando a gente tem que pensar a prisão, a gente tem que pensar os crimes que a pessoa cometeu e como esses crimes eles podem acontecer e como eles podem ser penalizados. Se a gente tiver como evitar que uma pessoa vá para dentro de uma cadeia, a gente pode arrumar uma outra pena para que ela possa fazer. E isso não tem mal nenhum, entendeu? Ele vai pagar aquilo ali de uma certa forma. Nem que ele tenha que trabalhar para o Estado, nem que ele tenha, sei lá, que fazer uma outra questão. Mas um exemplo que a gente fala é o tráfico de drogas, entendeu? Muitas das vezes, o garoto que está vendendo a droga dele numa boca de fumo, ele não é um cara que vai matar o outro, ele só está vendendo a droga dele. Entendeu? Mas aí a droga dele é análogo a um crime hediondo. E de fato ele vai preso. Então ele é um futuro, como é que eu posso falar? Uma pessoa que possa minguar dentro da prisão e aprender ali de fato coisas ruins, né? É uma pós-graduação do crime, por assim dizer. E juntando a isso, existe todo o nosso racismo aí estrutural que tem na nossa sociedade, que é uma coisa absurda, né? Você vê, por exemplo, o caso daquele rapaz, esqueci o nome dele, que foi preso com uma quantidade mínima de droga,
e vai para a cadeia de novo. E vai indo, e vai indo. E muitas das vezes o Estado não está muito, como é que eu posso falar? Não está muito preocupado com isso, né? Se você vê a prisão, ela é um ambiente totalmente nocivo para um ser humano. O ser humano não se pode. Então, como é que eu vou pensar a prisão assim, sabe? Como é que eu vou pensar a prisão num ambiente de ressocialização? Dentro da prisão tem 15 pessoas num cubículo pequeno. Como é que uma pessoa vai se ressocializar ali dentro? Como uma pessoa vai pensar de uma outra forma, né? E eu não sei se eu enrolei ou se eu respondi a pergunta da senhora. A gente foi no caminho. Alan, você quer colocar alguma coisa? Que eu tenho outras questões para pôr também. Pode colocar. Eu tenho muita coisa para comentar aqui, né? Porque gostaria de lembrar também, quem está nos vendo, né? Que o JJ, né, o José Jorge, ele é um colega nosso de pesquisa, né, do grupo de pesquisas independentes que a gente escreve sobre direitas, né, no Brasil. Então a gente já tem algumas leituras bem parecidas também. E assim, eu vi do início da sua fala, né, você fez uma bela, né, e breve introdução mesmo histórica à questão prisional, na história do mundo, né, não só brasileira, ainda inclusive fez essa ponte, né, com a matéria-prima extraída no Brasil colônia, que era levada como uma forma de ferramenta penal, né, em Amsterdã, enfim, nas regiões europeias. E assim, eu anotei alguns pontos, né, da sua fala que eu achei bem interessante. E assim, primeiro a questão do fenômeno de urbanização, né, esse renascimento urbano europeu, né, do século da transição da Idade Média para a Idade Moderna, esse êxodo rural, né, a urbanização europeia, ela está relacionada também justamente porque a cidade cresce, mas não tem trabalho para todo mundo. E é interessante usar esse conceito de trabalho, porque o conceito de trabalho, inclusive na sua própria fala, fica de forma implícita, porque o conceito de trabalho ele muda de acordo com o período, né, no tempo, com o local, né, com a geografia e com o tempo. Bem, a questão, por exemplo, do trabalho obrigatório como pena, né, isso era um defeito manual. Quem trabalhava, né, como você mesmo disse, era apenas os prisioneiros, né, os escravos, enfim, que o escravo é um prisioneiro, né, porque é um prisioneiro, é um cativo. Né? Então, a ideia, o conceito, a mentalidade de trabalho, ela muda de acordo com o tempo, e é interessante porque na sua própria fala e a lei complementou, há essa mudança, né, após a abolição, a questão do Código Penal, que é justamente para limitar os direitos, né, os direitos para poucos, mas deveres para muitos. Muitos, exato. A ideia desse trabalho muda, porque com o Getúlio Vargas, por exemplo, quem era vadio não poderia gozar dos direitos e deveres sociais, por isso que tinha que ser ao combate à vadiagem. O trabalho ele muda, o trabalho enobrece, o trabalho salva, né? Não era isso que estava escrito lá no portão de Auschwitz. Então, interessante. Muito... Pode falar, Alan, desculpa. Só para eu complementar, porque eu estou fazendo essa breve amarração para que aí no final a gente possa, para você poder comentar. Com relação à sua fala também achei bem interessante, porque os crimes se renovam de acordo com a renovação social. Então a sociedade passa por um renovo e os crimes também passam, porque o crime é cometido pela sociedade. Se a sociedade ela se renova, os crimes também acabam ampliando, né? E aí é interessante, você usou um termo, né, quando você fala da questão desse campesinato que migra para a cidade e acaba se tornando vadios, né? E de certa forma, vadios muito entre aspas, não tendo as oportunidades, né? É aquilo que Marx, né, no conceito marxista, aliás, trabalha o lupenproletariado, né, aquele que é desprovido de recursos econômicos, sem trabalho formal,
né, e sem consciência de classe, né? O lupenproletariado, ele é diferente do proletário por conta disso. O lupenproletariado é o que a maior parte do brasileiro é hoje e nem sabe, né? Exato, exato. Trabalhador informal, desprovido de recursos econômicos e sem consciência de classe, e que se acha, né, detentor de uma coisinha ou outra ali, já se acha rico, né? Enfim. Sim, E aí, sim. isso tudo, né, trazendo para o Brasil, né, para a história brasileira, e saber que depois de 520 anos de história do Brasil, né, fora, o Brasil europeizado, né, Uhum. 520 anos do Brasil com a Europa como foco, nós temos a terceira maior população carcerária do População mundo, do né, mundo. só perdemos para os Estados Unidos e para a China, né, que são populações E, maiores que a nossa. e o Né? Estado que E mais aí a gente ocorre vê os direitos como que as fundamentais. desigualdades. Exatamente. E a desigualdade social está no cerne disso tudo, né, dessa questão. A desigualdade histórica Concordo. do povo negro, né, do povo que foi Totalmente. desprovido, que foi injustiçado, né, em toda a sua história, em toda a história do país, que construíram essa nação. Né? Foi o sangue negro que construiu essa nação, porque Claro, rico, claro. fazendeiro não trabalhava. Fazendeiro não Exato, exato. trabalhava para construir a sua própria riqueza. Né? Então, E é se você isso que a parar gente. para e se você parar para ver, são questões bem parecidas, digamos assim. São pessoas sem. Estou falando não contemporaneamente, mas essa questão também acho que responde um pouco à pergunta da professora. Se você pegar e analisar essa característica de são povos que não têm uma. Como é que eu posso falar? Não é perspectiva de vida, mas eles não têm nenhum amparo do Estado. Né? A gente vê que a nossa abolição da escravatura foi assim, do nada, a pessoa se viu livre e agora, o que eu tenho que fazer? Muitos voltaram para trabalhar com seus senhores e por aí vai. E você pensa como vai ser o psicológico de uma pessoa dessa? Uma pessoa que não tem uma forma de trabalhar, pessoa que não se vê como trabalhador, entendeu? Ou vai para a informalidade, ou não faz nada, fica desempregado, ou então vai para o crime. Eu acho que está muito relacionado à falta de emprego e aumento da criminalidade. Porque é muito difícil, e claro, eu não tenho como falar eu tenho como falar sobre, eu nunca passei fome, mas eu posso falar sobre a fome, né? Com a fala do professor Mário Sérgio Cortella. É, só essa pessoa que está indo cometer um crime sabe o que ele está passando. Sabe qual é a fome que é de ver um filho passando necessidade, não poder dar nada para ele. Ou então até a questão da droga, a gente pode falar o que é o vício de uma droga que faz uma pessoa roubar, entendeu? Eu acho que tem muito disso. Eu gosto também de evidenciar o desamparo do Estado, referente a tudo isso. Referente não só à prisão, mas referente ao pobre, né? Que é um fato que a gente tem que analisar. Por que aparecem tantas questões de tráfico, de milícia dentro de uma favela? Porque o Estado não ampara aquele lugar, entendeu? E essa falta de amparo no Estado com o pobre ajuda isso tudo. Se você não consegue dar emprego para uma pessoa, se a pessoa não vai conseguir trabalhar, ela vai acabar. Claro que não são todos, a gente não pode generalizar isso tudo, mas uma boa parcela. Imagina um garoto que nasce sem uma perspectiva de vida, um garoto que nasce sem uma forma de analisar, de refletir. Toda a construção dele é referente àquilo. Os heróis dele são aqueles heróis ali. Ele vai acabar se tornando um futuro coisa. E mesmo se ele não tem esse pensamento, se ele entra para dentro do sistema prisional brasileiro, ele vai sair de lá pior do que entrou. Isso é um fato, entendeu? Então, é uma coisa que tem que se haver. É uma coisa que tem que se pensar muito urgentemente. Ô, JJ, e aí, pegando esse gancho da tua fala, eu acho que é muito importante a gente fazer aí uma relação, e aí eu vou citar aqui o nosso inesquecível Darcy Ribeiro, né? Claro, claro. E se em 20 anos a gente não construísse escolas, a gente não teria, né, assim, espaço para colocar a quantidade enorme de presos, né, parafraseando aí o Darcy Ribeiro. E é uma realidade isso, né? Porque nos Totalmente, últimos totalmente. 20 anos
a gente não teve uma inserção dessas crianças pobres, em sua grande maioria pretas e periféricas, né, num ambiente escolar de qualidade, para que fosse possível, através dessa política pública da educação para todos, retirar essa criança desses ambientes, né, do crime, né, da construção de crime, né, porque o que é bacana, assim, eu sou oriunda de favela, então eu Claro. posso falar bem claramente da minha relação, né, com a favela em que eu vivia, que era uma favela dominada por pequenos traficantes de drogas. Posteriormente, se tornou uma favela dominada pela milícia. Né? Campo Grande é uma área de milícia. Uhum. E aí a gente pensa na questão da educação. E assim, eu acho que hoje você está se enveredando pelo direito, mas antes do direito, a sua paixão é o magistério, que eu sei, não me Tem. esconda. Isso aí a E gente. eu acho que é interessante também a gente sinalizar isso, né? O quão importante são as políticas públicas voltadas Sim, para a educação pública, básica, de qualidade, laica, né? Para que se tire essa criança dessa condição de vulnerabilidade social dentro desses espaços de vivência, né? E propiciem a elas uma possibilidade de mudança das suas próprias histórias sociais. Né? Eu sim, acho que a sim. educação passa muito por isso, é um papel fundamental dentro de todo esse diálogo que a gente sempre fala, porque às vezes a pessoa que está de fora e as pessoas que se utilizam muito do senso comum, normalmente elas falam assim: ah, bem feito, foi preso mesmo, pena de morte, papapá, pum, pum, pum. Aqueles assuntos que a gente sempre Já ouve, conhece, né? né? Conhece, a gente conhece. E aí, quando a gente tenta explicar para a pessoa, olha, você não pensa que pode ser assim, né? Que essas pessoas em vulnerabilidade social, na condição de vulnerabilidade social, se tivessem a perspectiva do Estado com uma educação de qualidade, não precisariam estar passando por isso? Né? Eu queria que você Sim. falasse um pouquinho sobre isso também com a gente, pode ser? Claro, professora, sem problema nenhum. É legal você trazer esse pensamento da escola, porque até o próprio Foucault ele fala que as escolas elas também serviriam de uma certa forma de ressocialização, assim como a cadeia serviria, né? Só que a escola ela vem a ser uma forma de ressocialização antes que aconteça o problema e a cadeia depois que acontece o problema. Eu acho que a principal característica que a gente tem que trabalhar, de fato, numa sociedade é a educação. O único caminho para se ver todas as questões, todas as características, é a educação. Né? Eu vejo também porque existe uma facilidade de você mostrar isso para as pessoas. Ou você, chegar para uma criança ou para um adolescente e falar que aquele caminho ali não é viável, que ele pode ter uma melhor forma de vida. Mas eu acho que também uma outra coisa que a gente tem que pensar que aí está de novo o Estado, né? Não, eu nunca critico o Estado, eu sempre repito e falo que o Estado ele é necessário na nossa sociedade. Eu não tenho esse pensamento de liberal, de Estado mínimo, nada disso, mas eu gosto de enfatizar que está complicado. Né? E uma criança que não tem esse amparo, como é que ele vai fazer? Acho que a escola é o principal, porque muitas das vezes tem mães e pais que não sabem como educar os filhos, não tem essa percepção. Então a escola vai ajudar. Isso não é uma coisa ruim, né? Mas se a gente tem um problema dentro da escola e a gente tem também um problema de desemprego, a cabeça daquela criança que está se formando é muito grande. Porque não adianta, a gente educar de fato uma criança para quando ela sair de lá não ter oportunidade nenhuma. E é uma coisa que acontece muito. E infelizmente, hoje em dia é muito complicado. É uma coisa que eu ainda tenho contato com um grande colega da faculdade, que é o Rômulo, e a gente estava comentando sobre isso. Né? Eu fui entender divisão de poderes, assim, por assim dizer, de município, de estado, de município, do estado do Rio de Janeiro, de União Federativa do Brasil, uma faculdade. E isso são coisas que devem ser aprendidas dentro do colégio.
entendeu? Ter uma matéria só para explicar isso. Porque o que faz o vereador, quem é o prefeito, o que o prefeito faz. Então, você já começa a analisar essas formas, né? E essas coisas para você pensar e colocar uma formação para esse indivíduo que está se formando. E num período que é muito decisivo na vida dessa pessoa, que é a adolescência. A gente constrói a nossa personalidade na nossa adolescência. Entendeu? Claro que a gente amadurece, a gente cria, mas a gente sempre fica com alguns resquícios, né? Olha, eu com meu cabelo grande aqui que eu não consigo cortar de nada. Entendeu? Então é você colocar esperança de fato, porque a gente não consegue olhar, mas se você parar às vezes para analisar, ver um garoto que cresce, filho de traficante, filho de prostituta, que perspectiva de vida o garoto acaba tendo, vendo aquela vida toda, aquela função toda. E isso a gente está falando quando é um caso mais extremo, porque a gente conhece pessoas que não são tratantes e acabam entrando numa visão desse tipo, entendeu? Eu vejo muito dessa forma. Então, a educação, sim, é uma forma de salvar essas vidas e dar esperança para essas pessoas. Agora, ela não tão cedo, acredito eu, que isso aí vai ser efetivado no nosso país, principalmente na gestão que a gente está vivendo. Se a gente pensa que a gente está tendo um líder de país aí, o líder da União, né, que não se preocupa nem com a vida da população num tempo de pandemia, quem dirá ele vai pensar sobre educação, né? Pois Ou é, estamos sem então, ministro da Educação, né? um que escrevia errado e o outro que plagiava teses de mestrado, né? Então a gente vê por aí, né? Eu achei Fora que não falava nem português, né? eu tive que não falava português. Agora, primeiro de todos. Alan, você quer colocar alguma coisa? Porque eu acabo me empolgando e quero falar Não, demais. pode perguntar, vamos lá. Porque eu já tenho outra questão para colocar aqui. Quando ele falou, por exemplo, da questão da milícia do tráfico, né, esse embate, aquele comentário, né, de que os apoiadores, o apoio político, tá? E aí eu falo dos políticos mesmo, inclusive do ponto de vista genético, porque familiares do atual presidente do Brasil, lá alguns anos atrás, uma década atrás, por exemplo, foram à bancada da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, defender, né, a oficialização das milícias como um instrumento paramilitar na zona oeste do Rio de Janeiro, ou seja, oficializar, não, milícia não é crime, milícia, e agora estão contra, e agora falam, juram de pé junto que não falaram, juram de pé junto, mas está nos autos, está gravado, tá? E aí eu dou nome aos bois mesmo, o Flávio Bolsonaro, quando era deputado aqui do Rio, o Jair Bolsonaro também tinha comentários, fazia comentários assim nas suas redes sociais, dava entrevistas polêmicas nesse sentido, né? Então a gente precisa dar nomes aos bois, porque são pessoas públicas que atualmente estão ajudando a gerir o desgoverno, né? A ingerência, estão ajudando a gerir a ingerência. Então a gente precisa colocar os pingos nos is, né? E falar mesmo, né? Porque tentam se esconder. É interessante essa fala. Enfim, pode falar. Que você fez, Alan, é porque se a gente está pensando que o tráfico, a milícia, elas são formas que a sociedade encontra, por assim dizer, né, de gerir um lugar onde o Estado não chega, quando um vereador, quando uma pessoa pública, quando uma pessoa eleita, né, democraticamente vem defender isso, ele está defendendo de fato que o Estado está quebrado mesmo, a gente não vai fazer nada, e aprova isso aí. Exatamente. E isso é muito engraçado porque não é de hoje. Né? Parece que ela surge. O tráfico de drogas não teria esses defensores, né? Mas eu gosto muito de trazer, quando a gente está debatendo essas questões, a figura do Tenório Cavalcante lá em Caxias, né? Com a Lourdinha, que vinha com a metralhadora e matava todo mundo assim, acabou. Tem filme tudo. Né? E é uma figura que estava fazendo isso, entendeu? Então é uma coisa. Por isso, essa que é a grande questão. Por que sempre teve? Porque o Estado nunca estava dando nenhum amparo para essa população. É aquela questão, pô, tem um garoto, imagina aquela favela, não tem um lugar para o garoto jogar bola. O garoto vai soltar pipa, aí tá lá soltando pipa em cima da laje, por assim dizer, cai lá de cima. Tem que ir para o hospital, não tem hospital. Não tem dinheiro para o hospital. Aí o que vai fazer? A mãe vai correr para quem? Vai concorrer para quem tem.
entendeu? Então acaba, quando a gente fala aqui, tanto a gente que tem esse pensamento um pouco mais esclarecido, e quanto as pessoas que não têm esse pensamento esclarecido, claro que eu falo do senso comum, de nenhuma forma diminuindo esse tipo de pessoa, mas às vezes a gente não sabe o quão angustiante deve ser essa questão de você viver num lugar, no meio da miséria, vendo pessoas passando fome do teu lado. A professora falou que teve essa experiência, e eu imagino o quão angustiante deve ser. Você olhar para o lado e ver todo mundo assim, sem perspectiva de futuro, e você ali no meio, e eu? O que eu posso fazer? Eu não tenho perspectiva também. Eu fico pensando, se eu tenho minhas crises existenciais com a formação, com tudo que eu tenho, imagina com quem não tem. E cai naquele velho ditado, né, de que sempre foi assim e que sempre vai acontecer, e isso cria uma bola de neve a ponto de que vira o caos que está. Acredito, né? Se eu estiver falando alguma besteira, a senhora pode me corrigir, por favor. Ô, JJ, e aí uma coisa interessante, né, dentro dessa sua fala, porque a gente passa pela condição de que é necessário um aporte do Estado, né, para que haja a redução da criminalidade no Brasil, né? A gente não está falando de extinção, de extinguir a criminalidade, porque a gente sabe que isso é Não vai existir. quase Um fato social, impossível, né? né? É um fato social, então, mas essa diminuição. E aí a gente passa por algumas questões que são importantíssimas, né? Como a gente tirar esse jovem, né, dessa criminalidade? E aí você colocou questões que foram além de só da questão da educação que eu coloquei, foi a questão do lazer, né, das políticas públicas de assistência à saúde, né, da própria segurança pública, né, quando a gente tem as intervenções nas favelas extremamente violentas por parte do próprio Estado, né? Então a gente também passa pela questão da própria segurança pública dentro desses espaços. E aí eu lembro de uma questão muito interessante do surgimento da época das UPPs, que a ideia era justamente fazer essa integração, aproximar esse policial das comunidades com ações públicas, né, que essas pessoas chegassem a essa aproximação. E a gente viu que foi um grande fracasso, né? O PP foi um fracasso. Tirando o modelo, uma ou outra comunidade, se não me falha a memória, Santa Marta, que inicialmente teve um sucesso dentro desse molde que tinha sido planejado, né? A grande maioria das UPPs não obtiveram sucesso. Tá? Sim. Uma questão que eu quero, e aí isso é um ponto. Outra questão que eu quero colocar, e aí voltando um pouco para essa questão prisional e a questão da ressocialização, é como essa ressocialização é feita atualmente dentro das penitenciárias. Eu acredito que você, na tua pesquisa e pós-pandemia, vá ter uma penitenciária, porque faz parte da tua pesquisa, então provavelmente você vai conhecer, vai se utilizar desses relatos, dessas fontes primárias, como bom historiador e excelente advogado que será em breve. Muito obrigado, professora, muito obrigado. Né? E aí eu fico pensando nessa questão, porque a cadeia, e aí eu lembro muito de uma professora de português que trabalhou comigo na Escola Municipal Cora Coralina, e ela dava aula na CEDUC, né? Na divisão da... me fugiu o nome. Bom, da cadeia. E ela sempre falava, Alessandra, na cadeia. A cadeia é assim, a cadeia funciona assim, porque ela trabalhava dentro da cadeia. E aí, assim, a cadeia, a gente percebe a cadeia claramente como um grande depósito de corpos, né? Como você colocou, um grande depósito de gente, exatamente, né? De gente, de tudo. Tá? Sim. E aí a gente precisa pensar nesses aspectos de ressocialização. Né? Quais são esses aspectos para uma ressocialização? E aí a minha questão para você, quais seriam, né, esses aspectos e possíveis projetos de ressocialização? Porque a gente sabe que o que tem hoje não está dando certo.
certo. Esse modelo de ressocialização que nós temos hoje não está dando certo. Você, como pesquisador da área, como você está vendo isso? Como eu vejo isso? Vamos lá. A primeira pergunta que a senhora me fez, né, sobre a questão de como pode ser feita essa ressocialização. Existe um doutrinador que, conhecidamente, ele tem o mesmo nome de um grande historiador nosso, que é o Thompson, né? Ele vai falar para a gente que, para que se ocorra a ressocialização, dentro de uma cadeia tem que ter espaço para que ocorra, né? E segundo, tem que haver como é que eu posso falar? Instrumentos para que se ocorra a ressocialização. Eu acredito, pelas questões que eu estudo, que a ressocialização dentro da penitenciária ela seria feita através do trabalho ou através do estudo. A grande característica que a gente pensa é o seguinte: a gente está levando uma pessoa que não tem uma instrução, uma pessoa que não tem um esclarecimento, então ele vai ser guardado dentro de um ambiente onde ele vai aprender a ler, vai aprender a trabalhar, vai aprender a ter uma realidade e vai sair dali ressocializado. Só que um país com extrema pobreza e com extrema questões raciais, questões desiguais, acabou lotando aquilo ali e agora vira uma bola de neve. Atualmente, algumas pesquisas que eu faço, não se tem mais a esperança de que a prisão ressocialize. E sim você conseguir converter algumas penas ou diminuir algumas penas para que aquela pessoa não se torne uma pessoa pior dentro da prisão, né? Então a gente vai de novo para aquela questão que eu falei que é PRD, né? Pena restritiva de direito. Se uma pessoa ela comete um delito, ela quebra uma regra da sociedade, por assim dizer, a gente tem que analisar muito bem o que ela quebrou e se a gente pode fazer com que ela seja penalizada de uma outra forma e que tente evitar o máximo que ela vá para a cadeia, porque se ela for para a cadeia ela vai sair pior. Então a gente tenta, sei lá, faz trabalho voluntário, ou então tem que pagar uma... É que o grande problema está aí. Se a gente vai analisar questões, por exemplo, de vida, uma pessoa que mata uma outra pessoa, que estupra uma outra pessoa, é muito complicado. Você tem que ter um sangue de barata muito grande para poder legislar dessa forma. Ah, não, você matou, você vai ter que pagar para essa família tanto. Dessas formas, claro, vai para dentro da cadeia. Mas em outros casos, como furto, roubo, ou algumas questões assim, você, sei lá, tem que reaver o bem para aquela pessoa, ou então você tem que não sei, você tem que trabalhar para o Estado, trabalhar voluntariamente, não vai receber nada. Claro, só pode falar. Oi, deixa eu só fazer uma colocação. Assim, eu também penso, e desculpa, eu sou leiga na área do direito. Não, professora, que isso, a gente aqui... E assim, às vezes eu fico me questionando nesse tipo de pena, né? Por exemplo, pagamento de cesta básica, trabalhos voluntários, né? Que são aquelas penas que a gente, assim, do senso comum são as penas mais brandas. Sim. Né? A gente fala que tem o menor potencial ofensivo. Os crimes que têm menor potencial ofensivo, você paga com esse tipo de pena. Paga com esse tipo de pena. E aí eu fico pensando, Alessandra, cidadã comum. Claro, claro. Tá? Eu fico pensando assim, caramba, tá, vai lá e dou uma cesta básica. Ok, paguei o meu crime. Beleza. E aí depois a gente tem a reincidência desse crime. Que é maior ainda. Aí começa a mudar a estrutura da própria punição também. Né? Sim, eu acho que é interessante a gente sinalizar isso e deixar isso claro, porque dá, às vezes, a impressão de que todos os crimes de menor potencial são simplesmente... Eles podem ser feitos, né? Feitos assim, e pagos com muita tranquilidade. Eu vou pagar a cesta básica. Não, né? Acho que é importante as pessoas entenderem isso. Sim, porque a reincidência é um fator para que você não vá para a cadeia. Essa que é um dos fatores, né? Quando o juiz ele vai analisar algumas características, e isso também tem um serviço do advogado que ele vai evidenciar para o juiz, é o seguinte, Vossa Excelência,
Se a gente está vendo aí a grande questão prisional, vamos analisar essa pessoa. Olha, ele não é reincidente, ele é uma pessoa comum, ele não sei o quê, aí vai explicando tudo. Ele pode ir para uma pena restritiva de direito. O exemplo da pena restritiva de direito, por exemplo, é violência em estádio de futebol. Tá, o cara tá. Aí, às vezes o cara tá ali no meio, entendeu? É um bucha, viu aquilo ali, quis sair na porrada com todo mundo, aí foi, pum, foi preso, pegou aquilo tudo. Pô, tu vai botar o maluco, às vezes o maluco não tem índole nenhuma ruim, mas o maluco vai pra dentro da prisão? Não. Então a gente restringe o direito dele de ir no jogo, né? Que ele vai aprender. Se é uma coisa que ele gosta muito de ir a jogo de futebol, né? Você para, não, você não vai. Você vai aí pagar a tua pena, que não é. Entendeu? É uma forma. Sim, o engraçado, assim, a sua fala, desculpa, não é engraçada a sua fala, mas Não, eu lembro muito de uma época que um dos meus sobrinhos, ele é apaixonado pelo Botafogo, então ele participava de torcida organizada e era buchinha, bobo, né? Carregava os fogos e foi preso uma vez por conta disso. E aí ele me liga da delegacia. Tia, pelo amor de Deus, vem me tirar da delegacia. Eu cheguei na delegacia, eu comecei a bater nele. Sim, e aí, o inspetor virou para mim e falou assim: senhora, a senhora não pode bater nele aqui dentro, não. Eu falei: não posso não, então vou bater nele lá fora. Ele vai cumprir a pena e ele ainda vai apanhar de mim. Eu ainda bati no meu sobrinho. Ele pagou a pena, né, por estar carregando fogos de artifício, né? E aquela. Gente, mas uma coisa tão boba. E eu briguei tanto com ele, né? E ainda tomou uma surra de mim. E ele já era um adulto, hein? Ele era um adulto. Um adulto. Eu acho, eu evidencio. Gente, olha, contra a violência, tá? Mas foi um desespero de uma tia. E acontece, né? É uma coisa que a gente analisa e a gente gosta muito de evidenciar, por exemplo, como é legal o juizado especial criminal, quando são crimes de baixo potencial ofensivo. Eu particularmente, eu tive o privilégio de ser, né, tem um nome que se fala, um auxiliar do juiz, né? E aqui no Fórum de Campo Grande, né, um conciliador, e era basicamente isso. É uma forma de você evitar. Porque, pô, é aquilo que tá ali. Muitas das vezes eu pegava a casa ali de gente que não se via há tanto tempo, que se viram, saíram na porrada, né? Desculpa o linguajar chulo, e ia para lá. Aí, porque abria todo um processo, e você via, pô, isso é briga de família, isso aí é coisa já antiga. Pô, será que a gente tem aqui formas de fazer com que você não precise correr com esse processo? Essa é a grande questão. Eu pegava uma vez, acho que foi uma das coisas mais absurdas que eu peguei lá, foi discussão que foi parar na delegacia, que foi vaga de carro na rua, entendeu? Aí a vizinhada toda entra lá, é aquela discussão inteira, mas assim mesmo a gente vê que é uma forma necessária de tentar extinguir o processo e de uma forma que ele consiga uma outra. Claro, ali no máximo era trabalho voluntário, se você não tinha dinheiro para pagar as cestas básicas, era R$ 600 dada a uma instituição de caridade. Né? Então você vê necessário para isso. Uma outra coisa, eu sempre gosto de tratar, que é a questão do traficante, mas não o traficantezão que o gerente ou então o traficante que vive na Praia do Recreio, sabe qual é? É aquele mula, é o bucha, sabe qual é? É o que fica subindo e descendo o morro, cheio de droga no bolso, que não tem perspectiva nenhuma de vida, e você pegar essa criança, pegar essa pessoa, levar para dentro da prisão. Entendeu? Às vezes o cara nunca cometeu um crime, às vezes o cara nunca nem sequer matou ninguém. Entendeu? Mas você está colocando, como é uma questão de crime hediondo, é análogo ao hediondo, você vai colocar ele para dentro da prisão. Não tem conversa, digamos assim. Né? Se tua pena tem mais de 6 anos, tu vai para dentro do complexo penitenciário. Aí você vê, aí tu pega um mula, um bucha aí, um aviãozinho, fogueteiro, seja lá o que for, vai ser preso, às vezes, não, mas ele vai se transformar dentro da cadeia numa pessoa perigosa, num estuprador. Eu tenho um filme muito bom que, esqueci o nome, até com Selton Mello, não. Putz, esqueci, que a história era assim, ele era um garoto que gostava de fumar maconha, o pai dele pensa que ele é maluco, interna ele dentro do hospício. E ele fica maluco por causa do convívio com os malucos. Não é porque ele era maluco. Então você pega uma questão pequenininha mesmo, e transforma num monstro social, que de fato é a prisão. Então, eu gosto muito de evidenciar essa questão. Né? Vamos tentar, em alguns casos, claro. Oi, tá me ouvindo? Sim. Então, a gente tem uma pergunta de uma das nossas seguidoras, né?
da Márcia Rodrigues, e a gente queria fazer para você. Claro, Alan, pode fazer a pergunta da Márcia, por favor? A pergunta dela, na verdade, é um comentário, acho que até para que o convidado ele possa comentar, né, que ele diz que a falta de políticas públicas e o descaso com as normas já existentes fazem com que a reintegração se faça cada dia mais longínqua do que se necessita. Se faz urgente uma reavaliação do que se tem e do que se precisa, e mais do que ficar no papel, dar sentido prático às propostas que existem em relação a essa recuperação e as que já estão sendo discutidas. Mas será que há interesse nisso? Eu particularmente não vejo nenhum interesse assim, de que você reintegre uma pessoa dentro de uma sociedade, né, dentro de uma prisão, porque é muito fácil, entendeu? Você deixar com que ela apodreça lá dentro do complexo carcerário e fique lá sem dar problema nenhum, do que você colocar ele como um cidadão, né? De fato sociável. É um pensamento muito interessante da gente fazer, de a gente refletir. A gente não pode pensar a prisão como um lugar de colocar corpo. A gente tem que pensar a prisão como um lugar de ressocialização. Assim como eu gosto muito do nome que se tem quando é para crianças, jovens e adolescentes, que é reformatório. É um nome que você entende que a pessoa está entrando para lá e vai sair dali reformada, né? Mas eu não vejo nenhum interesse de políticas públicas em relação a isso, e nem uma coisa que, por exemplo, com o combate ao tráfico de drogas, não tem nem interesse a isso, quanto mais a prisão, né? É aquela grande questão, não é a questão de você liberar, mas você descriminalizar a droga, porque fica mais fácil de você combater através de questões didáticas. Você consegue pegar uma pessoa que é uma viciada em algum certo tipo de droga e conversar com ele. Olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá te fazendo mal, que nem com cigarro, que é uma coisa que tem ali na capa, entendeu? Olha, isso aqui tá te fazendo mal. Mas como é que você vai conseguir fazer políticas públicas em meio à droga que é criminalizada? Então, é isso que eu gosto de trazer. Se coisas pequenas, sabe, que poderiam muitas das vezes ser feitas e não são feitas, na prisão não vai acontecer de nenhuma forma. Entendeu? E aí vem uma outra questão interessante, JJ, pegando aí o gancho da tua fala, porque a gente acaba pensando muito na questão, bom, se não há ressocialização dentro da cadeia, né? Pós-experiência da cadeia, a condição de vida daquele indivíduo, agora ex-detento, fica ainda mais difícil, né? E muitos acabam retornando até para o crime como uma forma de sobreviver, de existência. A gente não pense, eu quero que fique bem claro, a gente não está colocando aqui uma questão do caráter, né? Do indivíduo, né? As questões de caráter, as questões que norteiam moral ou que norteiam ética. Não é isso que eu estou colocando aqui nesse momento, mas eu estou falando da própria necessidade daquele indivíduo. Né? Porque, por exemplo, alguns presos saem da instituição carcerária, né? E vão passar, por exemplo, para a tentativa de chegar ao mundo do trabalho novamente. E aí a gente retorna à tua fala bem inicial, né? Que é essa relação dessa sociedade de consumo capitalista, que você precisa estar inserido no mundo do trabalho, né? E como inserir esse indivíduo, né, ex-penitenciário dentro do mercado de trabalho, dentro do mundo do trabalho, porque há aí as questões também que envolvem Oi. Eu queria só complementar, né, a sua fala. E assim, eu acho que já foi de forma assim implícita, né, na fala do JJ, com relação à redução da maioridade penal, por exemplo, né? Nós já temos a maior população, a terceira maior população carcerária do mundo e a maior da América Latina, né? E aí, dessa forma, a gente colocar mais gente na prisão e gente que, na verdade, é adolescente que deveria estar na escola, que deveria estar buscando... Exatamente. E você tocou num ponto, condições Alan, do Estado muito importante.
para tu ver como muitas das vezes desgastante esse tema da redução da maioridade penal, por exemplo, que, pô, a gente essa que é a grande questão. Cara, se a gente reduzir a maioridade penal, não é só para essas questões de crime de estupro, de morte, nada disso não. É para crime e para coisas pequenas. Então, se um garoto sair no tapa com um coleguinha dele de colégio, o garoto vai para a delegacia e vai responder um processo criminal, entendeu? Então, por exemplo, o garoto tá jogando bola, chutou a bola, bateu na janela do vizinho, quebrou, ele vai responder por um processo criminal. Então, infelizmente, esse discurso está atrelado a uma questão meio que de ignorância jurídica. Eu não gosto de falar um pouco disso, porque parece que eu estou, sabe, meio que sendo meio arrogante ou meio ignorante, mas porque a pessoa... Ah, não, é muito pouco caso, gente. Assim, claro que tem os casos que devem ser vistos e tal, quando acontece, mas é muito pequeno, não é uma parcela, acho que não chega nem 1% de criança, de adolescente, que chega a mata, estupra, é muito... Até porque quando a gente fala sobre esse assunto, né, de criminalidade, também tem que estar associado a apatias mentais, né, a psicopatia, a sociopatia, tem tudo, a própria... e outros problemas, né, que são mais... como eu já ouvi um amigo falar, doença de rico, que é a cleptomania, por exemplo. Por que a cleptomania é enxergada de uma forma, né, e o furto de um arroz, sei lá, de um pão numa padaria, é enxergado, tem um peso diferente, né? Sim, por quê? Sim. É o fenótipo? É a cor da pele que induz? Até porque a gente sabe, nós historiadores sabemos que esse código, né, lá, criminal, lá do final do século XIX, ele dá a entender, por exemplo, as características, né, os estereótipos que são todos vinculados à população negra. Exato, né, recém-liberta. Então, é isso que a gente tem que entender, que nós temos uma justiça, né, bem entre aspas, uma justiça que é feita apenas para o rico, para a elite, para o branco de preferência. A grande questão é essa que você falou, né? Quem é o pobre, muitas das vezes, morador de favela ou alguma outra característica, que vai ter dinheiro para pagar um advogado? Criminalista, por exemplo. É caro, sabe? A gente comenta e brinca, mas para sair da cadeia é caro, não é? Para você trocar a tua questão é caro, entendeu? Então, como? Ele fica à mercê disso tudo. E uma coisa que a professora falou, que eu acho muito interessante, é também você tirar esse preconceito com a pessoa presa. Que eu acho que também existe muito, né? Você vê o preso como inferior, como uma pessoa ruim, muitas das vezes, e isso ajuda ele a reintegrar, porque, pô, imagina, o cara sai da prisão, vai tentar arrumar trabalho, ele vai, não, ele é ex-detento. Caraca, ninguém vai querer contratar o cara, todo mundo vai ter medo do cara, claro que, guardadas as devidas proporções, a gente tem que ter um medo, sim. Mas se é um cara que está querendo renovar de vida e não consegue a oportunidade, ele vai voltar e vai ser reincidente. Fica essa bola de neve, até ele cometer um crime bizarro, que vai pegar aí mais de 40, agora com essa alteração aí do Moro, né, aumentou, que vai pegar 40 anos de prisão, vai ficar lá, entendeu? É muito... Só para fechar assim, a minha fala também, e o comentário, né? E eu acho que depois de toda a sua fala, sua explanação aqui, ficou muito evidenciado, né? Foi uma forma, acho que bem tranquila do pessoal que está nos assistindo, né? É polêmico esse tema, realmente é polêmico. Eu acho que muita gente que está nos ouvindo agora, nos escutando, pode pensar assim, eles só falam isso porque não foram assaltados, não foram estrupados, não sei o que, nunca tiveram só falam isso porque estão defendendo o bandido. A gente, na verdade, defende a lei, né? A gente defende a educação, a gente defende a consciência da classe, a gente defende que as pessoas precisam ter consciência do seu papel social, né? E a questão da criminalidade está vinculado à sociedade. Então, isso é importante, porque se a gente vive em sociedade, é impossível viver numa sociedade em que não haja crime. Se há crime, a gente precisa punir, precisa rever, precisa analisar a forma melhor para que essa sociedade não acabe. Por quê? Vamos lá, aí eu faço esse paralelo só para terminar.
se nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, são quase 1 milhão de presos, e grande parte, a maior parte, né, a extrema maioria desses encarcerados são negros, em uma população em que a maior parte da população, mais de 53% da população brasileira é negra, então a gente tem representação dentro da criminalidade dessa maior parte da população brasileira. Sim, correto. E dizendo isso, numa situação em que você está nos ouvindo, você que está nos vendo, infelizmente, tomara que não passe por uma situação dessa, mas só por você ser negro, você já é visto com outros olhos pelo aparato policial. É isso que a gente tem que colocar aqui em voga. É essa situação que a gente tem que rever. Né? É isso que a gente tem que entender. Pelo simples fato de você ser negro, você já é visto, já tem uma outra visão. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, a gente só está mandando para o abatedouro a própria população brasileira. Okay? Sim. Estamos mandando, e quanto mais jovem, e jovens só vão entrando nisso por conta da questão da discussão da redução da maioridade penal, né, que é extremamente grave. E você falou uma coisa que é importante, sim, entendeu? É você pensar, de fato, com os olhos da justiça e da lei, entendeu? Não com o olhar de vingança, que é uma coisa essencial para você separar, claro, que afeta a gente, como a gente... Até por conta da questão da impessoalidade, né? A questão da impessoalidade é importante numa situação dessa, né? Sim, pô, como pesquisador, a gente tem que analisar dessa forma. Embora não exista imparcialidade, a gente tem que olhar com um olhar um pouco mais cuidadoso para certos assuntos, né? E é aquela questão, tirar da cabeça de muita gente essa parada de, tem que ter pena de morte. Não vai ter, não tem como, a nossa Constituição proíbe, acabou, entendeu? Não tem como retroagir para colocar, só tem pena de morte em caso de guerra. Se tu fugir da guerra, você vai morrer, entendeu? Ponto, entendeu? E botar isso na cabeça. E tirar esses estigmas, tirar esses pensamentos que são errôneos. Você querer atrelar justiça e vingança na mesma coisa, na mesma balança. Não dá, cara, entendeu? Justiça, vingança e vingança. Por isso que tem a figura do juiz. Eu acho que isso está muito ligado à nossa mentalidade, sabe? Que a gente sempre empregou justiça a uma divindade, por assim dizer, que agora a gente não consegue enxergar o que seria justiça de fato. Falar isso. A gente fica pensando só... Esse era o meu último comentário. Exato, Deus é justo, Deus é fiel, e a gente não pode ser justo, a gente tem que ser vingativo, sabe? Então, olhar com cuidado. Claro que tem coisas que a gente se comove. Eu não vou falar que eu não fico com raiva, que eu não fico angustiado quando a gente vê um caso de estupro, quando a gente vê um caso de assassinato, quando a gente vê um caso de questão. Mas é uma coisa pra gente refletir um pouco, que a gente está falando muito dessa questão da desigualdade. JJ, e aí eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, desculpa, eu que estou cortando a tua fala. Não, pode falar. Eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, assim, do ponto de vista do indivíduo, né? Tipo, o indivíduo, a Alessandra, né? Esse indivíduo vai ficar pé da vida com um determinado crime, né? E vai querer vingança. E aí eu vou pegar aqui a base da pergunta aqui da nossa seguidora Márcia Rodrigues, que ela colocou aqui o crime tem cor, porque ela está fazendo uma lembrança do caso lá de Pernambuco, né, da Sari, que apertou o botão. Exato, eu ia falar isso agora. E aí, deixa eu só te colocar uma questão que é interessante. Do meu ponto de vista, indivíduo, Alessandra, rapaz, eu ia para a parada da justiça com as próprias mãos, quase lei de Hammurabi, olho por olho e dente por dente. É basicamente isso. Indivíduo, Alessandra. Mas eu, professora Alessandra, por uma outra perspectiva, vou dizer o quê? Precisa ser totalmente investigado e ela precisa pagar o seu crime dentro da racionalidade da lei. A racionalidade da lei. A gente precisa ter muito mais razão do que apenas a emoção. Isso é fato. Tem embasamento jurídico, né, para isso. Embasamento jurídico. Então, assim, eu, enquanto cidadã comum, eu baixava o caceta na tal da Sari. Mas, do ponto de vista jurídico, eu sei que isso é errado. Da irracionalidade. Dentro da irracionalidade.
mas dentro da razão e dentro dos códigos, né, civis e códigos penais que nos regem enquanto sociedade, ela precisa passar por todo o trâmite, né, que a justiça estabelece. Até porque senão a Agora, sociedade não existiria, né? Um ia matar o outro. exatamente. Um matou simplesmente, olha, você me roubou, vou lá te mato. Pronto. Né? Vamos Acabou, criar uma sociedade de assassinos. Sim, né? sim. Vamos acabar com o Exatamente. crime? Não, querido, vamos criar vários assassinos. A realidade é essa. Né? Eu acho só que para a gente poder amarrar, que o nosso tempinho já está estourando, JJ, é uma questão interessante, duas questões que a Márcia Rodrigues coloca aqui para a gente, e aí ela faz essa pergunta da questão da cor, né? Se o criminoso, né, esse encarcerado, ele tem cor, a gente já viu na sua fala que a gente já sabe qual é a cor, né? E a classe, cor e classe desse indivíduo, né? E eu acho que é interessante que ela colocou para a gente aqui, a gente até conversou um pouco sobre, mas ela pergunta sobre essa questão da ressocialização, né? O que a penitenciária faz com o preso diante dessa ressocialização? Né? Quais são as ações efetivas para a ressocialização? A gente também já viu na sua fala que essas ações efetivas, elas não são efetivas. Né? E aí eu quero deixar como última questão, para a gente encerrar o nosso pequeno diálogo, mas por conta da nossa plataforma, que a gente tem um tempo de horário que nos cerceia, né? Mas a gente pensar assim, JJ, não existe fórmula mágica, eu sempre falo isso aqui, não existe fórmula mágica, mas na sua percepção, quais seriam os caminhos dessa ressocialização? Bom, é você, na minha opinião, né, professora, e referente a tudo que eu estudo, né, é você, dentro da prisão, né, dentro da instituição prisão, você conseguir colocar de aparelhos efetivos para que você possa conseguir fazer com que aquele indivíduo tenha esperança de mudar, né? Que é muito engraçado isso. É tão fácil, muitas das vezes, e muito até, mas eu não tô colaborando com isso não, né? Até porque em alguns casos eu posso falar que eu posso achar errado. Mas a presença de instituições religiosas, ela ajuda muito o preso, entendeu? Mas é aí que tá, não é uma questão complicada. A instituição religiosa ela faz coisas simples ali, muitas das vezes consegue. Então, se a instituição religiosa que entra ali, que faz o cara se converter e tudo isso, consegue, por que o Estado não vai conseguir? Entendeu? É claro que existem inúmeros desafios, e o principal deles é a superpopulação carcerária. O meu objeto de pesquisa no artigo é isso. O que faz o cara minguar é a superpopulação, porque ali não dá para se trabalhar nada. Então, você diminuindo a população do cárcere, com essa característica, colocar lá dentro só os criminosos mesmo, né, as pessoas complicadas de se lidar dentro de uma sociedade, assim como assassinos, estupradores e por aí vai, e nos outros casos, você tentar fazer com que ele tenha uma pena de uma outra forma, paga de outra forma, e para esse indivíduo que está dentro do complexo carcerário, você tentar apresentar novas formas de mundo, novas formas de vida. E sim, porque o que quando a gente fala muito negócio de igreja, de Cristo e essas coisas todas, é uma nova vida, a pessoa nasceu para Cristo. Então a gente faz uma nova vida para essa pessoa, mas uma nova vida como cidadão brasileiro, entendeu? Como uma pessoa ética, como uma pessoa que contém uma moral. Claro que não uma moral que ajude ele a ressocializar, sabe? E claro que isso tudo deve ser feito com amor, né? A gente não pode tirar essa característica. Não perde a humanidade também, né, JJ? Exato. Você olhar aquela pessoa como igual a você. Por mais que ele tenha sido um monstro, ele continua sendo ser humano, ele tem direito, entendeu? Ele é um indivíduo. Então você olhar para ele não como uma pessoa ruim, uma pessoa inferior, mas como uma pessoa que cometeu um delito e você reconhecendo ele, tendo a humildade de se colocar no lugar, entendeu? Tendo a humildade de se colocar cara a cara com uma pessoa, tentar imaginá-lo como uma pessoa que pode voltar a uma sociedade e uma vida de fato ética, uma vida com uma vida boa e uma vida que vale a pena ser vivida, por assim dizer. Pensar é difícil, né? Pensar é difícil, é mais fácil julgar, né?
Sim, fácil sim. julgar. E é tão complicado isso, é tão complicado a gente não... Né, e as vias de fato, a vontade não falta, né? Porque Sim. a irracionalidade toma conta da gente, né? Mas enfim, Toma. é Toma porque isso. a Eu gente é gostaria de humano, né? agradecer... Exatamente. exatamente. Eu gostaria de agradecer muitíssimo esse diálogo aqui ao professor José Jorge, futuro advogado, quem sabe criminalista, né? Porque Porque nessa estuda área, tanto, né? enfim, a sua pesquisa... Pois é, a sua pesquisa é tão interessante e polêmica, né? Foi, assim, uma coisa, assim, maravilhosa mesmo, foi uma noite de reflexão, muita reflexão mesmo. Eu Né? Eu agradeço gostaria muito a imensamente... oportunidade. Gostaria de agradecer mesmo a vocês em nome do nosso projeto. Isso. Muito E obrigado. assim, o JJ, eu também quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. Foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje. É uma temática muito polêmica, importante, né? Que precisa ser dialogada dentro da nossa sociedade, mas não é dialogada com achismo, né? É um debate que precisa ser feito com seriedade, com dados estatísticos, com produção de conhecimento, com pesquisa, com ciência. Sim, né? sim. E assim, eu só tenho muito a te agradecer. Foi um bate-papo fantástico. Ele acabou pegando várias vertentes, né, de diálogo. Já deixo aqui estendido para um futuro próximo. Pois é, no futuro próximo, o seu retorno aqui conosco no nosso projeto Múltiplos Saberes. Por aqui a gente tem recebido professores, pesquisadores de várias áreas do conhecimento, né? A gente já teve da matemática ao direito, às ciências sociais. Então, é realmente saberes múltiplos, né? E você hoje, com a sua pesquisa, trouxe isso aqui para a gente. Eu quero te agradecer muito. E espero tê-lo conosco em outro momento. Muito obrigada. Não, claro. É só chamar. Eu tenho que agradecer muito ao convite também, a oportunidade de estar expondo a minha pesquisa, né? Que é muito legal, é muito reconfortante. A gente se sente, de fato, sabe, que a gente conseguiu e mostrar, porque muitas das vezes a gente falando consegue alcançar mais gente que não tem condição de comprar o livro ou que não tem o hábito de ler. Então, eu fico muito feliz com o convite, tá? E muito agradecido mesmo. E aproveitei para matar a saudade da senhora. Né? O Alan já estou tendo contato aí durante a semana, mas extrema gratidão que estou sentindo agora e extrema felicidade, tá bom? Obrigada. Tchau, JJ. Tchau, beijão. Tchau, Alan. Tamo junto. Tamo junto. É isso, né, Alan? É bom conhecer aí, e aprender, né? Com certeza. Agradecer aí a todos os nossos seguidores que estiveram conosco hoje. Muito obrigada. Sem vocês, esse projeto ele não consegue, né, ter o alcance que a gente está tendo, e graças a vocês a gente está conseguindo ter um alcance absurdo, assim, incrível. Muito obrigada. Deixar aqui o nosso recado do nosso espaço Múltiplos Saberes. Tá? Após pandemia, a gente vai estar lá na Estrada do Monteiro, 244, sala 213, tá? Com aulas de reforço, preparatório do Enem. Se liga aí, pessoal do Enem. Olha, o Enem vai ser maio do ano que vem, né? A escolha já foi definida pelos candidatos ao Enem. Então, a gente vai estar lá com preparatório Enem, preparatório militar, preparatório magistério. Então, cheguem lá, tá, gente? Espaço Múltiplos Saberes, pós-pandemia, a gente vai estar lá bombando e esperando vocês. É isso. É isso aí. Tenha uma boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Até a próxima semana. Tchau, tchau.